Nossa, quanta gente. Bom dia, irmãos. A gente está hoje com os pastores em compromissos externos e o pastor Lucas pediu para que eu viesse trazer mensagem aqui para a igreja. Confesso que estou um pouquinho nervoso, né? Acho que é normal, assim, acho que todos os pregadores têm marcado quantas vezes pregaram num púlpito, né? Eu também, essa é a segunda. Então, se eu estiver muito nervoso, eu peço perdão para os irmãos, mas vamos... eu confesso que eu não lembrava que hoje vai começar a Copa do Mundo. Mas, assim, por uma coincidência, o tema que eu escolhi foi, que eu vi, a gente, com base lá em Coríntios, e o nosso pendrive não está aparecendo, mas a gente vai falar sobre rotina de vencedores. Tentar fazer um paralelo da vida cristã sobre o aspecto do esporte, né? E a gente, antes de começar, eu queria estar orando. Vamos. Querido Deus, muito obrigado porque estamos reunidos aqui na sua casa, Pai. Senhor, eu te peço que não seja eu que esteja falando aqui, Senhor, mas a sua palavra venha preencher os corações, ó Pai, que ela possa ser passada de forma correta, Senhor. Vem inspirar, vem trazer as palavras para minha boca, vem preparar os corações das pessoas presentes aqui. Eu agradeço pela vida de cada um que está aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Problemas técnicos, eu fiz slide, depois eu passo para vocês. Vou tentar não ficar andando para o lado, que da outra vez o Henrique ficou bravo comigo, que eu fiquei andando demais. Gente, quem daqui, acho que quase todo mundo aqui gosta de acompanhar algum esporte, né? Um futebol, na Olimpíada a gente tenta assistir alguma coisa, mesmo sem entender, a gente vê aqueles atletas fazendo, né, vê um jogador de futebol, um time de um nível razoável, pode ser até uma Ponte Preta, mas um time no nível razoável, o cara conseguir jogar 90 minutos ali, a gente vê só o jogo, a gente não imagina o quanto ele teve de preparação e disciplina para conseguir chegar naquela partida e quanto ele se preparou para fazer aquilo. Um velocista, um Usain Bolt, ou qualquer um que corre 100 metros num nível olímpico, consegue correr abaixo dos 11 segundos. Acho que a gente não vê quantos anos de preparação a pessoa tem e o que ele tem que fazer para conseguir chegar naquilo, né? Independente do esporte. O esporte, quando a gente fala num esporte profissional, ele tem que ter muita disciplina, tem que ter muito preparo, né? E a gente vê isso. E a gente, quem já teve atleta, ou quem tentou competir alguma coisa, já percebeu que é uma vida bem ingrata. O Oscar Schmidt falava que, para o pessoal mais novo, o Oscar Schmidt era um jogador de basquete da seleção brasileira, tá? Ele, nas entrevistas, ele falava que o segundo uniforme dele era a dor, de tanto que ele se preparava, de tanto que ele treinava, ele competiu até depois dos 40 anos, então ele falava que quanto mais velho ele estava ficando, mais dor ele sentia, mais ele estava propenso a lesões, ele tinha que treinar muito, né? E eu acho que assim, o apóstolo Paulo, talvez pela influência grega, ou talvez até para ele falar muito para os gregos, ele cita muitas vezes a vida de atleta, ou algumas coisas relacionadas com esporte, né? E em Coríntios 9, de 24 a 27, que vai ser a base da nossa reflexão de hoje, lá ele fala: vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela.
Algumas lições que a gente pode tirar desse trecho e fazendo um paralelo com a nossa vida cristã. Primeira coisa, atitude. Se você quer ter uma vida cristã eficiente, uma vida cristã de verdade, uma vida envolvida com o reino, tomar a mesma postura de um corredor, ou seja, de um atleta profissional, de um atleta que entra para vencer, entra para ganhar. Não entra só para participar, não seja morno. Paulo, lá no comecinho, ele fala, vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Longe de mim querer ser triunfalista aqui, falar que todos vão vencer em tudo que for fazer na vida. Depende da vontade de Deus. Mas quando a gente entra, a gente quer ser cristão verdadeiro, a gente tem que se empenhar como se estivesse entrando para ganhar. Quem daqui já viu aqueles times que já está eliminado, não vai ganhar nada, não vai ser rebaixado, entra para jogar e toma uma goleada? As pessoas com RG um pouquinho mais antigo aqui vão lembrar. 1982, estádio Sarriá, na Espanha, Brasil e Itália. O Brasil entrou, estava arrebentando. Eu lembro que eu tinha 8 anos na época. O Brasil entrou, estava assim. O Júnior, depois deu uma entrevista, não o pastor Júnior, o Júnior jogador. Ele deu uma entrevista que ele chegou e falou, gente, vamos para esse treino que eu quero voltar para o hotel para pegar piscina. Eles entraram achando que eles iam ganhar. Eles entraram, como os boleiros falam, entraram de salto alto. Entraram achando que já estava tudo ganho. O resultado, o que foi? Não foi tão humilhante quanto 7-1. Mas tinha um tal de Paulo Rossi no outro time que enfiou 3 gols no Brasil e eliminou o Brasil. Uma Copa ganha. Né? E a gente... Quantas vezes a gente não faz... Às vezes acha que está tranquilo, está ganho. Eu já vou na igreja domingo, eu já faço minha parte, né? E tira o time de campo, ou tira o pé, joga leve. A gente não pode fazer isso. Né? Outra coisa que a gente tira de outra mensagem, outro ensinamento que a gente pode tirar também, pode passar para mim, Henrique, é disciplina. Práticas diárias. Na CTBL teve uma matéria que a gente fez com o pastor Kenneth, que era vida devocional. E confesso que para mim toda aula foi um puxão de orelha. Toda aula não foi um puxão de orelha. O pastor Kenneth brincava de balanço na minha orelha ali, de tanto, né? Começava com as perguntas, quantas vezes você lê a Bíblia por dia, quanto você ora, quanto tempo você dedica por isso, né? A vida cristã tem que ser uma prática diária. Não é só de fim de semana. Né? A gente... Passa para mim. Como um atleta, se você pegar, a gente vê grandes atletas, vê grandes feitos. Michael Jordan, talvez um dos melhores jogadores de basquete do mundo, dava show quando jogava. A gente via e achava, nossa, aquelas enterradas, aquelas... Só que ninguém via que ele passava horas antes e depois do treino praticando o que ele achava que ele não estava bem. O Rogério Ceni, apesar de eu não ser São Paulino, ele é o goleiro que mais fez gols de falta na história. Ah, que legal, ele tinha talento, né? Sabia onde bater na bola. Não. Depois de treinos cansativos, pelo menos todo treino ele batia, ele treinava sem faltas. Pelo menos. Mike Tyson, talvez um dos pesos pesados mais contundentes que a história já teve. Também, o que ele fazia? Ele acordava às 4 horas da manhã para correr, para ter mais resistência, porque ele sabia que os lutadores peso pesado que ele ia enfrentar eram mais altos e provavelmente mais fortes do que ele. Então ele tinha que estar à frente disso aí. E nós? E a gente? A gente faz isso? Ou a gente se contenta em vir na igreja no domingo quando dá? Ou assiste pelo YouTube? Estou cansado, vou assistir pelo YouTube. Quanto que a gente se prepara, né? Quanto que a nossa... Por favor, passa. Um atleta disciplinado, ele não só joga, não só pratica o esporte dele. Não está só ali. A preparação de um atleta, a preparação esportiva, ela
A Elaine é formada em educação física, ela pode me corrigir, mas ela envolve o quê? Alimentação correta, treino constante e correto, que não adianta você pegar e treinar só o que você gosta, você fazer só o que você gosta, você não chega num nível de competição. Prática, competir, saber fazer e descanso. A prática, o treino, faz com que a pessoa consiga fazer o quê? O atleta consiga, às vezes, ter reações instintivas e tirar soluções de situações que ele não acha, que a gente acha, pô, é um gênio. Não, ele fez tanto aquilo, ele praticou tanto, que ele sabe fazer aquilo bem. Na nossa vida cristã, a gente também precisa ter disciplinas que vão além do que a gente, de só o joguinho de fim de semana. Alimentar-se da palavra todos os dias e corretamente. Não só ficar, mas você lê a Bíblia, você estuda? Não, eu vejo umas mensagenzinhas no YouTube de vez em quando. A gente não sabe, às vezes, nem de quem que a gente está ouvindo. Aprender de Deus, não ficar contente só com pouco. Né? Outra coisa, frutificar. Pode passar. Trazer frutos. Um dos resultados que a gente vê de um atleta quando ele pratica alguma coisa é o quê? Você vê no próprio corpo dele que ele tem mudanças estruturais, mudanças de uma pessoa que pratica musculação, você vê que o braço começa a ficar mais forte, E a nossa vida cristã, quando a gente pratica todo dia, a gente pratica corretamente, como é que acontece? Você vê frutos. Que frutos estão sendo desenvolvidos? Que frutos que podemos ver na sua vida, na minha vida, com a prática diária, com a vida devocional e descansar em Deus. O descanso é tão importante quanto ficar. Daí a gente tem algumas lições. Você pega um atleta que treina muito, uma pessoa que faz excessivamente alguns esforços, ele pode ter um negócio que o pessoal chama de overtraining, ou lesão por esforços repetitivos. Chegando em alguns casos, tem até microfraturas. E às vezes carreiras acabam por causa disso. Na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, não é errado descansar. Não é errado, de vez em quando, parar um pouco, estar com a família, descansar em Deus, deixar na mão dele. Tem hora que o nosso esforço não vai. Mas, às vezes, a gente tem que confiar, colocar a nossa ansiedade, colocar o nosso cansaço nas mãos dele. Pode passar, por favor? Outra coisa que um atleta, que a gente vê muito no esporte, é o quê? É o foco. Se você perder o foco do que você tem que fazer numa partida, num jogo, numa luta, a pessoa perder o foco pode levar um golpe e de repente cair e essa coisa que já estava fácil por um desvio não funcionar. Né? Paulo em Filipenses fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Qual que é o alvo de um atleta? Qual que é o objetivo de um atleta? Vencer. A coroa de louros, ou a medalha de ouro, ou o troféu, né, o troféu da Libertadores, que o meu Flamengo ganhou de novo para variar. Né? Isso é mas Paulo fala no texto de Coríntios que é perecível isso. É um prêmio que, eu fui campeão esse ano que vem você não é mais, pode não ser, vão ter outros que vão tirar esse título de você. Mas o nosso alvo, o alvo do cristão é o quê? A gente corre para onde? Para onde que a gente tem que estar olhando? Para a salvação, olhando para Deus, olhando para Jesus. Esse é o nosso alvo, esse é o para onde a gente tem que rumar, para onde a gente tem que seguir. Né? Outra coisa que um atleta diferencia um bom atleta de atletas medianos, ou de repente de um campeão, é o quê? Sabedoria, inteligência. Não adianta você ter um físico super preparado, você conhecer as regras, você ter força e você não saber a hora certa de usar. Fazendo alusão a alguma história, eu só estou falando história antiga, né?
O Cassius Clay, que depois virou Muhammad Ali, numa luta na África contra o George Foreman, que era então o campeão mundial, tinha tirado o título dele, ele foi fazer a revanche, tem até um filme disso aí. O George Foreman, até o final da carreira dele, ele era um dos socos mais fortes que tinha no boxe. Um soco dele, acho que derrubava muito fácil, o cara era muito forte, ele nem tinha tanta velocidade para bater, mas acertava, derrubava. Porém, o que o Muhammad Ali fez? O Ali fez com ele nessa luta? Ele cansou o Foreman até o 7º assalto. Ele usou sabedoria. Ele sabia que ele não conseguiria ser tão forte quanto o Foreman e deixou o Foreman bater, gastar energia, bater desviando dos golpes. Chegou numa hora que o Foreman não conseguia levantar os braços e acabou sendo nocauteado. O que ele usou? Sabedoria. Usou inteligência. Como cristãos, a gente também precisa disso. A gente também precisa de inteligência. Precisa de sabedoria. Não é fazer o que algumas pessoas pensam, às vezes, é touro bravo, abaixa a cabeça e vai, que vai derrubando tudo que dá. Uma hora você encontra uma parede mais forte e você não consegue. Você não vai. Qual que é a nossa sabedoria? A gente, lá em Tiago 1,5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Como é que a gente consegue sabedoria? Aonde a gente consegue sabedoria? Na Bíblia. Né? A Bíblia acho que é um livro que a gente consegue encontrar de tudo, desde noções de saúde, até a gente tem, assim, acho que a palavra de Deus, já diz, chamar de palavra de Deus, a gente já entende isso, né? E depois, o que a gente precisa também, que a gente viu ali, que Paulo fala que ele precisa sempre estar treinando como se fosse um lutador de boxe, né? É o quê? É competir. É hora de ir para a batalha. Deixar de se esconder atrás do banco. Deixar de ficar dentro de casa. Mostrar que você está aqui para a luta. Se a gente foi convocado para a batalha, fomos convocados para ser filhos de Deus e fomos convocados para fazer parte da família de Deus aqui, a gente está aqui para ir para a batalha. Parar de se esconder. Eu acho assim, é vergonhoso quando a gente está lá no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, alguém olha para você, mas você é crente? Espera aí, cadê seu uniforme? Cadê os seus frutos? Cadê a sua vida refletindo isso? Né? Outra coisa, usar os seus talentos, os seus dons, ir para a batalha. Qual que é o seu talento? É falar, é tocar, é servir como diácono, é missões, é internet, é som, é o que for. Usa o seu talento. Pare de ficar no ministério do canto. Não, Larissa, fica calma, não é isso que eu estou falando. Ficar no ministério do canto é chegar no cantinho da igreja, sentar ali, assistir a mensagem e ir embora. Quantos não fazem isso? E deixam o seu talento ir embora. A gente está aqui, a gente só vai exercer tudo que a gente está desenvolvendo, a gente vai ser bons atletas de Cristo se a gente competir. E com isso a gente vai criar uma vivência assim, a gente vai aprender a jogar, você vai aprender a perder, vai aprender a ganhar, né? Vai ter essa noção de jogo. Outra coisa importante, gente, que um atleta tem, é o que? A torcida. Eu tenho uma má notícia para todos nós, atletas de Cristo. A gente está jogando o tempo todo em campo adversário. A torcida contra está gritando para você pecar, para você deixar de vir na igreja no domingo. A torcida está falando, para com essa bobeira. A torcida está falando, não, que é isso? Isso não é pecado. Você não tem que falar disso no púlpito, porque isso não é pecado. Para com isso. Deixa passar. A torcida está ali, gritando contra. Mas um bom atleta, bem preparado, bem treinado, ele não dá ouvido para a torcida. E mesmo que esteja jogando no Maracanã lotado, gritando contra você, você vai lá e faz o gol se for preciso. Vai lá, defende, vai lá e faz o que precisa. Por quê? Porque você não está ouvindo a torcida, você está ouvindo no banco o seu técnico falando para você seguir para o alvo. Você sabe o que você precisa fazer. Você está preparado. Jesus sabia que a gente ia enfrentar a torcida contra. Lá em João 17, 14 e 15, ele fala,
e lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Jesus lá estava sabendo que a gente ia jogar no campo adversário. Ia saber que a torcida ia estar lá querendo invadir, às vezes, até para nos agredir. Em alguns casos, a gente vai ser agredido. Não só psicologicamente, não só fisicamente. E se preparem, eu acho que isso vai ser cada vez mais forte aqui dentro do nosso país. Temos que estar preparados. Depois, energia. Quantas vezes a gente não vê, já deve ter assistido algumas situações em que o jogo parecia perdido e o time, o atleta ou a pessoa foi lá e tirou força, sei lá de onde, para num toque de genialidade ou de aquelas últimas forças vencer, fazer uma virada, né? Esse exemplo aqui, essa foto que eu coloquei, o Ayrton Senna, no primeiro GP do Brasil que ele ganhou, as últimas 6 voltas ele correu com o câmbio quebrado na 6ª marcha e sem freio. Ele tirou energia ali, ele terminou que ele não conseguia levantar o troféu. Ele quase desmaiou no pódio por causa disso, né? A gente às vezes precisa disso. A gente precisa buscar energia lá do alto. A gente precisa saber que tem hora que as nossas forças parecem que foram embora. Tem horas que a nossa fé parece que não existe mais. Tem horas que a gente parece que o jogo está perdido. Mas o nosso jogo aqui já está perdido. Para muitos, a não ser que Jesus volte antes, uma coisa que a gente tem que... Me marcou muito. Assim, a gente tem que saber que, a não ser que Jesus volte antes, nós perderemos o jogo final. Todo mundo aqui. Aqui, nesse mundo, o jogo final está perdido. Aqui a gente está igual a Croácia em 2018. O time da Croácia na Copa em 2018 jogou super bem, tinha uma garra enorme, mas no final enfrentou uma França arrebatadora e perdeu. Mas eles deram o melhor deles. Eles vestiram a camisa da pátria deles com orgulho, com força, e quando voltaram para o país deles, a presidente do país estava lá esperando para abraçar todos os jogadores e agradecer pelo empenho e elogiar porque eles honraram a camisa, as cores do país. A minha vontade e assim a minha oração é para que todos nós, eu inclusive, possamos defender a camisa, as cores de Cristo aqui com tanta força, com tanto empenho, para que, mesmo depois que a gente perca a final aqui e a gente volte para o nosso lar celestial, Jesus esteja esperando. Desculpa. Para nos abraçar e agradecer o empenho que a gente teve aqui, como bons atletas que competiram, que se empenharam, que se prepararam e foram para o alvo. Independente, passa para mim, das vitórias e derrotas que a gente tem aqui. A gente sabe que lá em Filipenses também, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente tem lutas as quais que a gente não tem chance. E a gente também tem que pensar que, assim como num jogo em que o técnico vê que o jogador não vai ter chance ali, Deus viu que a gente não ia ter chance contra o pecado. Deus percebeu que o pecado era um inimigo mortal. Era uma luta de vida ou morte em que a nossa morte era certa. O que ele fez? Levantou a mão ali e falou: tempo, substituição. Vocês não vão para a cruz. Vocês não vão morrer por causa do pecado. Eu estou colocando aqui o meu melhor jogador, o meu filho, para jogar por vocês. Mas é uma batalha de vida ou morte. Ele vai morrer? Vai, por vocês, por nós. E ele, substituído, morreu, verteu até a sua última gota de sangue, para depois vencer essa morte, vencer por nós. Essa substituição
nos trouxe a vida, nos manteve no jogo. E obrigado, Lari. Então, só finalizando, não vou tomar muito mais o tempo de todo mundo. Vamos, como atletas, convocados para defender as cores de Cristo, não esmorecer, entrar para ganhar, ter disciplinas, saber que nós estamos aqui como um time, como que está correndo, com jogadores um ao lado do outro, às vezes com escalações diferentes, às vezes precisando mudar de local para estar jogando, às vezes com jogadores que nos deixam porque a corrida deles já terminou, eles já foram presenteados com o prêmio máximo, que é chegar ao lar celestial. Ouvindo nossos técnicos, que são nossos pastores, líderes espirituais, professores, que vão estar dando orientação nossa de como seguir, de como melhorar, fazendo essa preparação diária, para que a gente possa, sim, ser orgulho para Deus, para Jesus, quando a gente chegar lá. A gente está sempre pensando que a nossa medalha não é aqui. Porque aqui qualquer prêmio é perecível, ele termina, ele acaba. Nosso prêmio maior é Cristo. E essa é a minha mensagem para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigado.